Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Show de Notícias, edição de sábado para todo mundo. Senhores, o que mais tem chamado a atenção de ontem para hoje é a situação da família Bolsonaro. Uma situação muito delicada para eles. A Polícia Federal faz investigação ali a mando do Supremo Tribunal Federal sobre as fake news, sobre o patrocínio de campanhas antidemocráticas. No Ministério Público, investigação contra Flávio Bolsonaro. Queiroz está preso, a família Bolsonaro está no mato sem cachorro. A família Bolsonaro está acuada, com medo, temerosa e em pânico. E agora sai mais uma notícia essa que impacta todo mundo, que é a situação do Queiroz. O Bolsonaro protegeu o Queiroz esse tempo todo para que não desse entrevista, que não aparecesse. Estava ele confinado, protegido na casa do advogado de Bolsonaro, Frederic Wassef. Mas a Polícia Civil, o Ministério Público investigou e acabou descobrindo o seu paradeiro, e o Ministério Público prendeu o Queiroz, e a gente sabe disso. Agora, Queiroz preso, ele tinha dito o seguinte: olha, eu aguento ser preso, tudo bem, para mim tudo bem. Agora, se mexer com a minha filha e mexer com a minha esposa, então a situação é outra. E a situação peringou. O Ministério Público pediu a prisão também da esposa, da ex-esposa de Fabrício Queiroz, que é a Márcia Aguiar. Ela estava foragida e os advogados dela estão fazendo agora a chamada delação premiada. Mulher de Queiroz contatou advogados para avaliar delação premiada. Ela está avaliando com ele a melhor possibilidade de fazer essa delação para que não fique presa, não passe tempo na cadeia. Aliás, o que a família Queiroz tem que fazer nesse momento é isso mesmo, é entregar os tubarões, porque ele nesse momento são apenas sardinhas. Queiroz negocia delação premiada com o Ministério Público. Ex-assessor estaria preocupado com a situação da família, segundo informações da CNN. A defesa do ex-assessor, do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, está negociando com o Ministério Público do Rio de Janeiro uma delação premiada. É a delação premiada do fim do mundo, do fim da família Bolsonaro. As informações são da emissora CNN, que falou ontem sobre essa situação. Olha, segundo fontes citadas pela reportagem, a maior preocupação de Queiroz é a família dele, e ele está buscando por garantias de proteção no processo que corre solta contra a mulher, a Márcia Aguiar de Oliveira, e contra as filhas dele. A esposa do ex-assessor tem um mandado de prisão preventiva que está aberto, e ela é considerada foragida da justiça. Já as filhas são investigadas no caso da rachadinha, uma prática que devolvia parte do pagamento do salário recebido para os políticos e os gabinetes. No entanto, a defesa de Queiroz enviou por meio de nota à emissora que a informação não corresponde com a verdade e que não está trabalhando com delação premiada. Queiroz é considerado peça-chave para entender o esquema de corrupção na Assembleia Legislativa, o esquema de corrupção que envolve a família Bolsonaro. Em diversas investigações do Ministério Público, foi descoberto que toda a família depositava parte do salário numa conta que era movimentada pelo Queiroz. E que esse dinheiro foi sacado e usado para pagar, por exemplo, escolas das filhas do Flávio Bolsonaro e boletos também de planos de saúde. O ex-assessor foi preso no dia 18 de junho, em um sítio em Atibaia, em São Paulo. Sítio esse que pertencia ao advogado de Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, Frederic Wassef, e que também atuou na defesa de Bolsonaro sobre a facada. Após dar várias entrevistas afirmando que não conhecia Queiroz, o Wassef admitiu à revista Veja que conhecia sim e que escondeu Queiroz por um tal de medo que ele fosse assassinado e culpasse a família Bolsonaro. A delação de Queiroz
a delação da esposa de Queiroz, ela coloca em pânico todo o clã Bolsonaro. Porque em Queiroz está ali eu diria, esse conhecimento todo do esquema que o Bolsonaro fazia juntamente com seu filho. Há muito tempo que a família Bolsonaro está na política. São 40 anos, estão acostumados com a política, com a politicagem, com a corrupção que rola solta. Bolsonaro, em mandatos, desculpa, de deputado, nunca fez projetos que favorecessem ninguém. Aliás, o projeto da sua vida é enriquecer a família, enriquecer a si mesmo. E eles têm feito isso. Depois que ele viu que o negócio era bom, que bastava ele falar algumas coisas, algumas besteiras e ganhar as eleições, aí ele colocou o filho número 1, número 2, número 3 para serem políticos iguais a ele. Analfabetos, políticos, não é? E que não resolvem absolutamente nada e que apenas sugam da nação. Então eles faziam essas práticas, não era de agora. O Bolsonaro era craque em fazer isso. O próprio Ciro Gomes e outros deputados que eram da época do Bolsonaro dizem que ele tinha funcionário fantasma, que ele fazia rachadinha. Tá aí aval do açaí que não me deixa mentir. Então essa era uma prática comum do Bolsonaro, de contratar funcionários fantasmas, de fazer a rachadinha que é: você recebe tanto, mas metade é para mim, você dá na mão de um laranja e ele repassa esse dinheiro para minha conta. É por isso que eles conseguiam grandes somas de dinheiro para fazer outras campanhas e para financiamento também de milícia. Então o Ministério Público está vendo esse emaranhado de coisas, porque o Queiroz é amigo do Adriano Magalhães da Nóbrega, o Adriano que chefiava o escritório do crime no Rio de Janeiro, o escritório da milícia, e que pertenciam ao escritório do crime, o Elcio Queiroz e o Rony Lessa, assassinos de Marielle. Então por aí você tem todo um emaranhado de coisas. Se o Queiroz falar e confirmar as investigações e confirmar tudo aquilo que a gente já sabe, e ainda falar mais, falar sobre o clã Bolsonaro e toda a amizade que sempre foi laranja deles. Aliás, Manu, coloca lá no OBS para eu saber o tempo aqui meu, porque como eu estou gravando agora, a gente precisa ter um tempo hábil para saber o tempo que eu estou aqui no ar. Gente, é o seguinte, o Queiroz vai entregar, pelo que tudo indica, a família Bolsonaro. A não ser, claro, que a família Bolsonaro use de estratégia. Porque a estratégia da defesa é o seguinte: olha, diga que o Bolsonaro não sabe nada, que você fazia isso. Os bolsonaros querem que o Queiroz pague a culpa toda, que ele assuma a responsabilidade de ter pedido o salário das pessoas, porque esse era o esquema de sempre. Você pediu, você depositou, você fez. E tudo aquilo que você repassou é por causa de dívidas que a gente emprestou dinheiro, como no caso aquele da Michelle, lembra? Que o Queiroz depositou uma quantia na conta dela, ela disse que, não, foi que ele estava devendo o Bolsonaro, aquela situação lá. Não é que ele estava devendo. É dinheiro que ele recebia de rachadinha, é dinheiro que ele recebia dos funcionários, dinheiro esse que as pessoas trabalhavam e davam a metade, às vezes. Já a investigação do Ministério Público mostrou que pessoas davam 75% do salário à família Bolsonaro. Então eles fazem essa prática, não é de agora. A família toda é acostumada na corrupção. Esse papo de dizer que não são corruptos é a pior coisa que existe, porque eles passaram uma imagem de bom moço mesmo no centro. A gente, por uma questão que não está ao vivo, eu vou pedir desculpa, a gente não conseguiu entrar ainda há pouco, mas estou gravando esse vídeo para que não fique sem essas informações. As informações foram ontem, mas dia de sexta-feira à noite a gente não faz a live. E atenção, gente, aqueles que gostam do professor Roberto Cardoso, do canal Pensando Alto, vocês vão ter uma alegria. Terça-feira eu vou ter o professor Roberto Cardoso aqui comigo no Critica Brasil Show de Notícias, às 21h45. Na segunda-feira, Joaquim de Carvalho. Terça-feira eu vou ter a presença do Roberto Cardoso. E na quinta-feira, a presença de Ismael Filho, apresentador do jornal lá de São Luís, do Maranhão, na TV São Luís. Um grande abraço, se inscreva no canal. Amanhã, às 16 horas, a gente está aqui com uma programação especial para você. Grande abraço para todos, fiquem com Deus, se inscreva no canal, participe, nos ajude a nos manter no ar. Tchau, pessoal.